Oi, gente. Ontem foi antes de ontem, eu não me recordo bem. Eu tava. Quem me conhece sabe, né, que eu gosto muito de ler. E eu estou, assim, muito apaixonada. Um dos meus autores preferidos, eu tenho dois, que é o Padre Léo e o outro é o Augusto Cury. Eu comecei um livro do Augusto Cury e não consegui terminar ainda, sabe? Sendo que eu tenho mais dois que eu terminei dele, foram muito rápidos, só que esse eu empaquei, mas eu tô com o objetivo de terminar. E eu tava procurando, assim, livros do Augusto Cury porque eu ando muito estressada, sabe? Sem conseguir ter controle sobre mim mesma. Eu tinha encontrado uns livros. Aí eu fiz, eu acho que eu vou querer esse aqui. Só que meu marido falou, ok, depois a gente fala sobre isso. Eu ainda estou tentando aprender a esperar. Eu tenho uma dificuldade muito grande com isso. Até aí tudo bem. Só que eu encontrei um livro que estava em promoção. Ok, né? A gente, quando tá querendo uma coisa ou precisando, a gente quer uma promoção, porque isso é muito bom. Só que o problema é que o livro só tem 6 em estoque. E eu falei, poxa, até o dia 15 isso não vai dar. Vai acabar muito rápido, né? Vai acabar antes, com certeza, porque só tem 6 livros em estoque. E quando eu olhei hoje, só tinham. Eu falei, ok, eu espero. Quando eu olhei hoje, só tinha 3. Ontem tinha 6 em estoque. Hoje só tem 3. E eu desesperei. Eu mandei ver um monte de print pro meu marido, falando, nossa, mas o livro que eu quero vai sair, vai acabar, não sei o quê. Aí eu ouvi uma voz dentro de mim. Mas por que você tá tão desesperada assim? Se antes de você ver esse livro e ver o preço, o livro tava custando novo, tá? R$ 9, R$ 8,90, R$ 9. Antes de você ver esse livro, porque até então, gente, até antes de ontem, pela manhã ou à tarde, eu não tava nem aí. Eu só fiquei querendo o livro quando eu vi. Aí eu ouvi uma voz me perguntar: por que esse desespero todo se antes de você ver esse livro você estava tranquila, você estava bem? Aí no mesmo momento eu fui lá e fiz: de fato, não me importa se o livro acabar, acabou. Tá tudo bem. Eu não vou me desesperar. Eu fui lá e deletei todos os prints que tinha mandado antes do meu marido ver. E falei pra mim: realmente tá tudo bem. Antes de eu ver esse livro, eu não queria. Eu só quero porque eu vi. E o preço, eu quis exatamente por conta do preço, por estar em promoção. A nossa mente, quando vê uma promoção, entra em gatilho, não é promoção. Ou compra, né, aquela coisa. Ou você compra ou vai perder. Mas perder o quê? Se antes de você ter visto isso, você não queria. Como é que alguém perde algo que não tinha, né? Que não queria, que não tinha? Gente, vê a loucura que o nosso cérebro faz? Quando a gente para raciocinar, a gente vê de fato que a gente não está perdendo nada. Porque se era uma coisa que você não tinha em mente que precisava, que você não sabia que existia, se você de fato não ia comprar, você não está perdendo nada. Então é isso que eu quero dizer para vocês. Olha, eu ouvi uma voz falando comigo, me perguntando, uma voz interior, por que você está tão preocupada com uma coisa que você antes nem queria? Que esse desespero, no mesmo momento eu me acalmei. Então é isso, gente. Quando vinha esse desespero, sabe? Ai, porque eu preciso comprar tal coisa porque tá em promoção. Às vezes aparece alguma coisa em promoção. Para analisar. Por que você tá tão desesperada? De fato, era uma coisa que você já queria antes, já estava na sua lista de compras há muito tempo? Ok, mas se você viu pela primeira vez, talvez você esteja desesperada assim só pelo fato da coisa estar em promoção. E não porque é uma coisa que você queria. Muitas das vezes você não queria aquilo. Você só está tendo esse desespero, essa ansiedade, esse nervosismo todo de querer aquilo naquele momento, justamente porque o preço está muito abaixo do que era para ser, né? Era para estar um preço X e ele está bem mais abaixo, está em promoção. Mas se não era uma coisa que você queria, que você sabia que existia, por que a gente tá tão desesperado para comprar? E foi aí que eu entendi. Eu não tinha colocado esse livro na minha lista de compras. Não tinha. Eu tinha colocado outro livro que é totalmente diferente. Aí foi aí que eu entendi. Gente, eu não preciso desse livro. Eu não tô desesperada atrás desse livro. O livro que eu queria era outro. Então tá tudo bem. Aí meu marido falou assim: então tudo certo? Você consegue esperar? Eu fiz certíssimo.
Eu entendi. Então, o segredo é a gente entender os desejos das necessidades. Tipo, eu sei que muitas vezes a gente vai comprar coisas só por desejo mesmo, porque a gente acha bonito, porque é algo que a gente está desejando ter. Muitas vezes a gente compra, sabe? Dá tudo certo, mas a gente tem que aprender a entender que a gente temos o controle sobre nós mesmos, sabe? Nesses momentos que surgem essas promoções, que a gente pare para analisar. É ok, tá em promoção, mas era algo que eu queria? Tava na minha lista há tempo? Eu sabia da existência disso? Não, eu só tô assim porque tá em promoção. Então, se a gente só tá assim porque tá em promoção, pode ser que a gente compre aquilo e se arrependa, sabe? É apenas um desejo, um impulso de comprar aquilo pelo fato de estar com preço bem mais em conta. Né? Às vezes a gente, quando entra no supermercado e vê uma coisa em promoção, muitas vezes a gente tende a querer comprar aquilo no supermercado, numa loja, só pelo fato daquilo estar em promoção e não porque de fato a gente está precisando daquilo. Então, ao ouvir a voz interna me questionando, eu entendi. Sabe, eu fiz, não preciso disso. Então, quando eu falei para mim mesmo, de fato, eu tô assim, ansiosa, nervosa, por quê? Se antes, mais ou menos ontem de manhã, eu nem sabia que isso existia. Eu só tô assim porque eu vi que tava em promoção. No momento que eu falei isso para mim mesmo, que eu só tava assim porque o negócio tava em promoção, o desejo de querer o coisa passou. E tipo, falo sinceramente, só tem 3 em estoque. Se eu ver que ela acabou hoje, eu não tô nem aí. Porque eu vi que eu só queria porque estava em promoção. Então é isso que eu quero dizer para você, que a gente aprenda, sabe, a entender realmente se a gente quer aquilo porque a gente realmente quer ou só porque é promoção. E você tem o poder de questionar, você tem o poder sobre você mesmo. De olhar e dizer, não quero isso mais. Eu tô querendo só porque tá em promoção. Eu percebi que a gente consegue, sabe? Então eu olhei pra mim e fiz, eu tô bem. E de fato, se o negócio acabar hoje, eu tô tranquila. Porque eu consegui identificar. Não era uma necessidade. Era apenas porque estava em promoção. Porque até ontem eu não sabia que existia. Então, é a dica que eu quero trazer para você. Você consegue sim e comece a se questionar quando você sentir desejo de comprar algo. É desejo ou necessidade? Ok, muitas vezes a gente pode sim comprar coisas que são apenas desejos, mas toma cuidado para não sair comprando tudo que vê pela frente. E a gente pode usar isso que eu usei aqui, que eu usei comigo, que é de se perguntar: será mesmo que isso. Analisar, sabe? Será que eu preciso disso mesmo? Ou é simplesmente porque está em promoção? Se pergunta. Muitas vezes você vai olhar se perguntando assim, por que eu tô tão desesperada para ter esse objeto, para ter essa coisa? Eu quero isso mesmo ou só é porque está em promoção? E talvez você descubra que era apenas porque estava em promoção, assim como eu. Então, gente, é basicamente isso o que eu queria trazer no vídeo de hoje. Um vídeo assim sobre mais consciência na hora de adquirir as coisas, sabe? Que Deus abençoe todos nós, muita luz, muita paz. Bye!